Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um material que levanta uma questão, assim, bem central para os dias de hoje. No meio de tanta polarização, de tanta desconfiança, é possível viver uma fé que seja, ao mesmo tempo, profunda e genuinamente boa para o mundo ao redor. A fonte principal da nossa conversa é o livro Levando Deus a Sério, Vivendo a Fé Cristã de Forma Simples e Profunda, do pastor Kleber José. E a gente tem também o perfil profissional dele, que já dá umas pistas bem interessantes. Exato. O perfil nos diz que, além de pastor, ele é psicoterapeuta e fundador de um projeto social, o Projeto Pão da Vida Osasco. Isso já sinaliza que não estamos falando de uma teologia abstrata, sabe? De Torre de Marfim. A proposta parece ser conectar a fé com a mente humana e com as necessidades concretas da comunidade. É uma abordagem que tenta ser integral, e isso, por si só, já é um ponto de partida fascinante. Com certeza. E parece que o primeiro passo que o livro dá é fazer um diagnóstico, quase como um check-up, né? Ele começa traçando um mapa dos tipos de cristãos que existem por aí. É uma forma de dizer, olha, vamos entender o cenário antes de propor um caminho. Sim, e é um diagnóstico bem direto. Ele apresenta o que seriam 3 perfis que, na visão dele, se desviaram do essencial. O primeiro é o que ele chama de religioso. Essa é a pessoa que opera na base do checklist. A vida espiritual é uma lista de tarefas, sabe? Ir à igreja, orar, dar o dízimo. A vida fica toda compartimentada. Existe a pessoa do domingo de manhã e a pessoa do resto da semana. E elas não se conversam muito. A oração nesse modelo vira quase uma superstição, movida pelo medo de que, se o ritual for quebrado, algo ruim pode acontecer. Ah, entendi. Vira uma relação transacional. Tipo, eu faço a minha parte para que o universo não conspire contra mim. Exatamente. E o interessante é que esses perfis não surgem do nada. O religioso pode ser um reflexo de uma cultura de culpa muito forte, né? Onde o foco está sempre no erro. Aí, em seguida, ele descreve o fanático. E aqui o ponto é sutil, mas é muito importante. O problema do fanático, segundo o autor, não é o excesso de Deus, mas o excesso de religiosidade. É a pessoa que fala muito sobre fé, que usa todo o vocabulário, mas as atitudes no dia a dia não acompanham. perfeito, as atitudes não refletem o amor e a graça que ela prega. É aquela famosa dissonância entre o discurso e a prática. O autor até cita aquela frase atribuída a Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Exatamente. Para o fanático, as palavras são o evento principal. E, por fim, o terceiro tipo, que é quase um espelho invertido do fanático, o descomprometido. É o grupo do não tem nada a ver. Eles se apegam àquela ideia de que Deus só quer o coração, mas usam isso como uma espécie de passe livre. Um passe livre para não ter um compromisso real com os valores do evangelho. Isso, é uma fé que não custa nada, não transforma nada e, no fim, não significa nada. Talvez seja uma reação, sabe, a escândalos, a rigidez que viram em outros lugares, e aí cria uma fé light, sem peso. Mas essa crítica ao descomprometido não corre o risco de afastar ainda mais as pessoas que já se sentem magoadas com a igreja por acharem ela rígida demais? Onde fica a linha entre ter um compromisso sério e cair no legalismo que o próprio livro critica lá no perfil do religioso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aí que o livro introduz o seu ideal, o quarto tipo. O cristão que leva a Deus a sério. E a resposta para sua pergunta está na motivação. O autor usa a figura bíblica de Davi como grande exemplo. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, longe disso. A biografia dele é cheia de erros gravíssimos, mas por causa da sinceridade dele e da natureza do relacionamento que ele tinha com Deus. Ah, então a diferença não está no comportamento impecável, mas na honestidade da relação? Exatamente. As orações de Davi, que a gente lê nos Salmos, são um diário da alma humana. Ele expressa raiva, dúvida, angústia, alegria, tudo de forma muito visceral. Para ele, Deus não é uma entidade a ser apaziguada com rituais como para o religioso, nem uma bandeira para ser ostentada como para o fanático. Deus é um pai, um amigo, um confidente.
A motivação para agradá-lo não vem do medo da punição, mas de um profundo sentimento de gratidão. A transformação, as boas obras, o compromisso, tudo isso vira uma consequência natural desse relacionamento e não uma condição para que ele exista. É uma mudança de paradigma, do medo para a gratidão. Entendi. É uma base completamente diferente. Isso me parece um ideal muito bonito, mas um pouco abstrato, talvez. Fico pensando em quem está ouvindo e se perguntando: tá, mas por onde eu começo amanhã de manhã? Como é que se constrói esse tipo de relacionamento? O livro dá alguma pista mais concreta? Sim, ele dedica uma boa parte do livro a isso, ao que a gente poderia chamar de ferramentas para essa construção. A primeira, e talvez a mais fundamental, é uma ressignificação do que é a igreja. Ele martela na distinção entre templo, o prédio, o lugar físico, e igreja, que são as pessoas, a comunidade. A frase de impacto do capítulo é: onde há um cristão que leva Deus a sério, ali está a igreja de Cristo. Uau! Isso vira a chave completamente. A ideia deixa de ser ir à igreja um dia por semana e passa a ser a igreja onde quer que a pessoa esteja o tempo todo. A adoração se torna um estilo de vida. Exato. Mas aí vem a sua pergunta de antes sobre individualismo. Essa ideia de ser a igreja não poderia virar uma desculpa para o isolamento? Para dizer, eu sou a minha própria igreja, não preciso de ninguém. Pois é, esse é o risco. E o livro parece se antecipar a isso. A ideia não é anular a importância da congregação, da comunidade reunida, mas sim expandir o conceito. Ser a igreja na segunda-feira, no escritório, significa levar os valores da comunidade, amor, serviço, integridade, para aquele ambiente. A comunidade reunida no domingo, então, vira um lugar de reabastecimento, de aprendizado, de encorajamento para a missão durante a semana. Uma coisa alimenta a outra, entende? Não é uma troca, é uma expansão. Faz todo sentido. E qual seria a segunda ferramenta? A leitura da Bíblia. E aqui ele aborda de frente a maior barreira que muita gente sente. Isso é muito complicado, eu não vou entender. Para desarmar isso, ele usa uma analogia poderosa. A Bíblia seria como um GPS que sempre aponta para um destino final, que é Jesus. Ele propõe que Jesus seja a lente ou a base interpretativa através da qual todo o resto deve ser lido e compreendido, especialmente as partes mais complexas e difíceis do Antigo Testamento. É uma proposta interessante. Mas, sendo um pouco cético, essa ideia do GPS não corre o risco de simplificar demais textos que são historicamente complicados, às vezes até violentos? Como o livro lida com a tensão de ler, por exemplo, um salmo de vingança ou uma ordem de guerra no Antigo Testamento através da lente do amai os vossos inimigos de Jesus? A proposta dele é mais pastoral, sabe? O conselho prático que ele dá é, se alguém está começando, que inicie a leitura pelo Novo Testamento. Construa primeiro um entendimento sólido de quem é Jesus, seus ensinamentos, seu caráter. Com essa base firmada, ao se aproximar dos textos mais áridos do Antigo Testamento, a pessoa já teria um filtro, um norte. A pergunta não seria como eu aplico essa ordem de guerra hoje, mas sim o que essa passagem me revela sobre a jornada da humanidade em direção à revelação plena que vemos em Cristo. Ele não nega a complexidade, mas oferece uma porta de entrada que não paralisa quem está lendo. É uma abordagem pragmática, então. E a terceira ferramenta, imagino que seja a oração. Sim, e aqui a abordagem é de desmistificação total. Ele conta uma anedota de quando era jovem e achava que a fila para falar com Deus era menor de madrugada, como se precisasse de um ritual, de um horário especial. A ideia central que ele defende é que a oração é simplesmente uma conversa, sincera, direta, sem fórmulas. Se Deus é onipresente, onisciente, não há pensamento, angústia ou alegria que ele já não conheça. A oração, então, não é para informar a Deus, mas para nos conectar com Ele. Mas e o silêncio? Muitas pessoas se frustram porque sentem que estão falando sozinhas. A oração como conversa é ótima na teoria. Mas e quando não parece haver resposta? O livro toca nesse ponto? Toca sim. Ele enfatiza um ponto crucial. Toda oração é respondida,
mas as respostas vêm em 3 formas: sim, não ou espere. A ausência de um sim imediato e visível não é ausência de resposta. Um não pode ser proteção, um espere pode ser preparação. A dificuldade, claro, está em discernir e aceitar essas respostas. Mas a premissa do livro é que se a base da relação é a confiança e a gratidão e não a transação, fica mais fácil navegar por esses momentos de aparente silêncio, confiando que a conversa continua, mesmo que só um lado esteja falando audivelmente naquele momento. Certo, então temos essa base. Uma mentalidade de ser a igreja, a Bíblia como um mapa centrado em Jesus e a oração como uma conversa honesta. Agora, como tudo isso aterrissa no asfalto da vida real? O livro vai de conceitos teológicos para coisas bem cotidianas, como até o estilo de se vestir. Exato. E é essa conexão que torna a proposta interessante. Ele tenta mostrar como esses princípios internos moldam as escolhas externas. No capítulo sobre estilo pessoal, por exemplo, ele foge completamente da armadilha de criar uma lista de pode e não pode. A pergunta que ele propõe como filtro é muito mais profunda. O seu estilo combina com Jesus? Espere um pouco. Essa ideia de que o estilo combina com Jesus é fascinante e, ao mesmo tempo, muito vaga. Como uma pessoa define isso na prática sem cair no próprio achismo, no gosto pessoal? Um pode achar que sim, outro que não. Como se navega isso sem criar novas regras subjetivas? Discernimento interno. Não se trata de Jesus usar ou não usar a roupa que está sendo usada. A questão é, o seu estilo de vida, que inclui suas roupas, sua fala, seus hobbies, está em harmonia com os valores que Jesus representou? Valores como respeito, modéstia no sentido de não ser ostentatório, bom senso, decência, amor ao próximo. É uma pergunta que força a autoanálise constante. É muito mais exigente do que simplesmente seguir um código de vestimenta. Sem dúvida. É a diferença entre obedecer uma lei de trânsito e dirigir com atenção e responsabilidade o tempo todo. E imagino que isso se aplique com ainda mais força aos relacionamentos. Com certeza, o capítulo 9 é sobre isso. A fé se torna concreta e visível na maneira como tratamos nossa família, nossos colegas de trabalho, a pessoa que nos atende na padaria. O livro usa a regra de ouro como teste definitivo. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Não há teologia mais prática do que essa. Se a fé de uma pessoa não o torna mais paciente, mais gentil, mais perdoadora, mais justa nos seus relacionamentos, então, segundo o autor, é uma fé que ainda não saiu do papel. E tudo isso culmina no que ele chama de missão, que é ser sal da terra e luz do mundo. Mas, de novo, isso pode soar grandioso, intimidador. E ele tenta trazer isso para o chão. A missão não é algo restrito a pastores ou missionários que vão para outro país. A missão acontece na rotina. Ser luz pode ser ter uma conduta ética inquestionável no trabalho. Ser sal pode ser trazer esperança e sensatez a uma conversa pessimista. E é aqui que ele conecta tudo à passagem de Mateus 25. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Dar um prato de comida, visitar alguém doente, acolher um estranho. Isso não é um extra da vida cristã, é o coração dela. O serviço ao próximo é literalmente o serviço a Cristo. E aí que a biografia do autor e o livro se encontram perfeitamente. O projeto Pão da Vida que ele fundou não é só uma nota de rodapé, é a tese do livro em ação. É a teologia virando pão, virando cuidado, virando dignidade. Exatamente. A coerência entre o que ele escreve e o que ele vive dá uma credibilidade imensa à proposta toda. Então, olhando para a jornada toda que o livro propõe, a gente sai de um diagnóstico de uma fé superficial, baseada em medo ou conveniência, para uma proposta de relacionamento profundo, baseado em gratidão. E esse relacionamento, por sua vez, deveria transbordar e transformar todas as áreas da vida, do nosso guarda-roupa à nossa responsabilidade social. Essa é a síntese perfeita. E o que é fascinante, e nos leva de volta à nossa conversa inicial, é a tensão que permeia todo o livro. Por um lado, é um chamado intenso ao esforço, à ação, a levar Deus a sério, a ser sal, a ser luz, a fazer o bem. É um chamado claro para as obras.
Por outro lado, o fundamento de tudo, como ele mesmo cita a partir de Efésios 2, é que a salvação é pela graça, um presente, não por obras para que ninguém se glorie. A tensão entre o que a gente faz e o que nos é dado de graça. É um paradoxo. É o grande paradoxo da fé cristã, e isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para quem nos ouve continuar mastigando. Se a expressão máxima da fé é vista nas nossas ações, no nosso serviço, no nosso esforço consciente para viver de forma coerente, mas a base da nossa aceitação por Deus é um presente que não pode ser merecido ou conquistado por esse mesmo esforço, como uma pessoa encontra o equilíbrio? Como é possível se esforçar diligentemente para viver todos esses princípios e, ao mesmo tempo, descansar na ideia de que a sua identidade e o seu valor não dependem, em última análise, do sucesso ou do fracasso nesse esforço? É uma dança delicada entre a ação e a entrega, entre o fazer e o simplesmente ser. E talvez encontrar o ritmo dessa dança seja, no fundo, o que significa levar a Deus a sério.